Boa tarde para todos e desejo que as bênçãos de Deus possam estar sobre as suas vidas. Senhor, abre o nosso coração nesse instante para que possamos desfrutar a Tua realidade já aqui, preparando-nos para a eternidade. Fala aos nossos corações nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um texto em Mateus capítulo 18, verso 3, que nos chama a atenção desta grande realidade do reino dos céus, a convivência com Deus por toda a eternidade. E aí diz em Mateus 18, 3 o seguinte: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O maior engate da vida. Não é de qualquer jeito que nós vamos entrar no reino dos céus, mas nós precisamos nos engatar para desfrutar a realidade de Deus já aqui nesta vida e depois por toda a eternidade. Pessoas no passado e ainda agora estão anunciando o reino. O desafio para entrar no reino está em duas expressões aqui: converter e se tornar como criança. São duas expressões básicas que nós precisamos sempre ter em nossa mente. Uma criança que realmente pertence à família está engatada. Toda conversão expressa uma ligação, um engate profundo na pessoa de Jesus Cristo e o seu reino. Nós tiramos toda a escuridão de um quarto quando ligamos a luz. A palavra engatar é mais profunda do que ligar, né? Para podermos também engatar a chave da luz. O alemão diz einschalten oder anschalten, que expressa mais o sentido de engatar. As pessoas hoje em dia não apenas ligam o seu celular, mas engatam ele. E com a nossa vida deve acontecer a mesma coisa. A nossa vida precisa estar engatada em Jesus. E aí nós temos, sobre o maior engate da vida, o primeiro assunto que queremos desenvolver é o amor e o plano de Deus. Precisa ser engatado em nossa vida. O amor e o plano de Deus precisa ser engatado em nossa vida. João 3,16 é um verso muito conhecido. Lá diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a maioria conhece este verso bíblico. O amor de Deus já nos mostra a realidade do engate. Deus, através do sacrifício do seu Filho, se engata com todos que creem da maneira que se entrega totalmente para eles ficarem engatados por toda a vida com Deus, que é tão maravilhoso. Pela morte de Cristo na cruz, por amor a nós, Deus se engatou novamente com o mundo perdido. Cada pessoa individualmente que se envolve com este amor de Deus é engatado para viver eternamente com Deus. E veja só esta expressão final neste assunto sobre amor. O amor de Deus se ofereceu e o nosso amor precisa também se oferecer a Deus. Então, não é resolvido nada em minha vida, mesmo que Deus se engatou neste mundo, mas se eu não me engatar em Deus, eu estou perdendo tudo.
E aí vem o segundo assunto que é muito importante. O engate é necessário por causa do pecado que nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. Por causa da natureza humana e suas ações pecaminosas, ninguém pode por si experimentar o amor e o plano de Deus. E aí nós temos em Isaías 59, verso 2, a seguinte expressão: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Eles encobrem o rosto do vosso Deus de maneira que não vos ouça. Deus não pode nos atender se nós não nos envolvemos com Ele através do engate profundo. É muito importante isto. As pessoas sentem esta culpa, esse distanciamento de Deus e perguntam qual é o motivo. Essa situação degradante do mundo perdido. Realmente, o pecado nunca transmite satisfação. Ele traz para nós solidão, estranheza, pois as pessoas no mundo inteiro sentem esta grande tragédia. Se não nos arrependermos, todos nós morreremos. Arrependimento aparece 70 vezes no Novo Testamento. É um desafio para nós podermos nos engatar totalmente em Deus. E o terceiro assunto é: a única saída do pecado é engatar em Jesus Cristo. Nós não temos nenhum acesso a Deus através de outros meios a não ser através de Jesus Cristo. E a cruz é o ponto das chamas da nossa vida. A morte de Cristo combinou perfeitamente com o plano de Deus. Cristo tomou a cruz, o nosso lugar, e Ele entregou sua vida por nós. O nosso pecado foi lançado sobre Jesus. Eu estava diante de Deus totalmente culpado, mas Jesus pagou este preço, este pecado. Quando uma pessoa estiver se afogando, ele for atirado um salva-vidas, ele não vai perguntar se é de borracha e nada. Ele vai aproveitar imediatamente. Quando a pessoa ainda não é salva, não entenderá o segredo da cruz. Quando se encantar, não apenas estará tranquilo. Quando se engatar, não apenas estará tranquilo, como será também mensageiro de Deus. E aí nós temos em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, a seguinte expressão: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E aí a última expressão aqui: engatar em Jesus é bem pessoal, é bem individual. Como jovens, sempre lutamos para ser envolvidos, para sermos envolvidos, aceitados desta maneira. Queremos ser aceitos pelos pais, professores, avós, amigos e assim por diante. Para conseguirmos isto, fazemos como jovens quase tudo. Imaginam só. Pecadores como nós, somos aceitos por Deus como filhos. E aí em João capítulo 1, verso 12 nos diz: mas a todos quantos o receberam a Jesus, o Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Quando tomei este passo, reconheço o meu passado era pecaminoso, mas fui perdoado. Eu sei de onde eu vim. Eu sei que erro eu fiz. Tentei brincar de Deus, abusando dele. Conheço meu futuro. Conheço meu alvo, que é o céu. Conheço meu presente. Vivo aqui e agora, mas Jesus está em mim e o Espírito Santo me guia e me ensina. Isto é maravilhoso. Para concluir, uma curta palavra que diz ainda o seguinte: para engatar espiritualmente, só precisamos abrir o nosso coração e pedir para que ele entre. Veja só, Apocalipse 3:20 nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Veja só, que engate é este? Estamos diante de uma outra expressão que nos ajuda a entender o engatar. E esta expressão nós encontramos em Colossenses, capítulo 3. Primeiramente, eu gostaria de observar o verso 8. Lá fala que nós fomos soltos, livres da ira, indignação, maldade, maledicência e assim por diante. E o verso 9 diz: nós fomos despidos do velho homem. E aí diz o verso 10 o seguinte, em Colossenses 3:10, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Não existe nada melhor do que estar engatado em Deus e vestido com este Deus Todo-Poderoso. Você já está nesta? Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado ao Senhor. Tu tens o grande poder de podermos estar engatados em tua vida, não apenas ligados a ti, mas engatados. E assim como se troca uma marcha para poder seguir a viagem, deve-se engatar a marcha. E nós, para podermos marchar para a eternidade, precisamos ser engatados desta maneira. Que a sua vida também tenha esta grande bênção. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.